participar de mais uma live do Ideias Vivas. Retomando a ideia sobre o crime social do capítulo anterior, em relação aos servidores públicos de alto escalão, proponho pensar se talvez não há caminho civilizatório possível que não implique elevar os limites e responsabilidades da função pública. A democracia só pode funcionar com uma mudança radical no significado e na função do servidor público e de seu compromisso com a sociedade. Deve ficar claro que o crime cometido no exercício do cargo público, incluindo as negligências, constitui uma falta de ordem maior por ser um dano à sociedade. E não interessa se os danificados forem um pequeno grupo. Os atos públicos têm um efeito multiplicador. O crime social deve ser punido com penas bem maiores daquelas aplicadas a cidadãos comuns. Agora, num país que ainda não conseguiu fazer justiça pelos crimes cometidos pelo Estado durante os 21 anos de ditadura militar, é compreensível que ainda exista resistência política para avançar na direção de um Código Penal social de maior magnitude, de maior alcance e de maior cobertura para a sociedade. O que resulta injustificável e palhacesco, né, é a resistência intelectual dentro do direito mesmo a esse movimento estrutural civilizatório. Do debate ao longo da semana surge a seguinte pergunta: o que lhe acontece às pessoas que negam de modo delirante a realidade da pandemia? Porque uma coisa são as pessoas que vivem do trabalho diário, pescadores, ambulantes, diaristas, né? E outra são pessoas com algum patrimônio e emprego ou renda fixa sair e protestar em contra das medidas de prevenção. Essas pessoas não estão propondo apenas um afrouxamento da quarentena para sobreviver. Eles estão negando a realidade, como se o vírus fosse o que alguns presidentes psicologicamente incapazes dizem ser uma gripezinha. Ao negar a pandemia, essas pessoas se somam a um delírio coletivo que coloca a própria vida em risco. E aí não há um posicionamento político, há delírio, há graves patologias mentais convergendo nessa negação coletiva. E todos nos perguntamos, essas pessoas não existiam antes? Claro que sim, mas até pouco tempo atrás, certos patamares institucionais, mesmo fora do governo, ficavam inacessíveis a pessoas dessa condição de fragilidade mental e emocional. Mas gradualmente a precarização acumulada das condições de vida, né, materiais, intelectuais, emocionais, sociais, permitiram que pessoas desequilibradas começassem a ocupar espaços de liderança, que muitos, né, se identificaram com eles, como se fossem verdadeiros partidários da loucura. Falta ainda acrescentar um componente essencial para compreender a posição desse grupo negador e delirante. Ainda não há lei no Brasil, há apenas castigo para alguns, que é algo muito diferente. A lei forma e educa, o castigo não.
opressão não pode ser reduzida à relação que se estabelece a partir de instrumentos externos, armas, dinheiro, política, TV, etc. A opressão, como realização do desejo do poder, antecede a qualquer instância dessa instrumentalidade externa. Antes, e muito longe do lugar onde se objetiva a opressão instrumentalizada em toda a sua extensão social, temos um complexo particular, subjetivo, no qual as condições necessárias para a prevalência do desejo do poder por acima dos outros vão se determinando ao longo da vida. Ao mesmo tempo, determinadas configurações psicológicas, não todas, conseguem ser como algo assim como bem-sucedidas no preenchimento dessas condições. É neste processo cronológico, completamente subjetivo e quase sempre arbitrário, onde surgem as condições de possibilidade para a objetivação da opressão, a instrumentalizada. Um processo que produz um determinado modelo de opressão instrumental sempre em estreita relação lógica com o complexo particular da pessoa. É nessa dimensão subjetiva e primitiva da opressão, explicada antes, onde descobrimos a lógica emocional do poder, que frequentemente entra em conflito com a lógica instrumental. A causa mais natural desta tendência inevitável é a incompatibilidade de duas dimensões: a dimensão do mundo concreto, de caráter temporal e imediato, e a dimensão do mundo psíquico, de caráter atemporal e infinito. Assim, desde esta perspectiva, o problema do poder já não fica restrito a uma predeterminada configuração psicológica, mas se constitui como um dos problemas estruturais do ser humano, que seria a impossibilidade natural de se pensar e reconhecer várias dimensões ao mesmo tempo, mantendo uma identidade integrada, ou seria como um eu primordial. O conhecimento, no mesmo ato concreto em que enriquece a vida, também a complexifica. A vida contemporânea é multidimensional, mas a capacidade de lidar com essa realidade não se desenvolve por si só de forma natural. A tecnificação da vida, em detrimento de um desenvolvimento humano interior, tem fragmentado essa multidimensionalidade da vida de modo caótico, em milhares de partes simbólicas. Sou parco, educador, assistente social, ativista, feminista, etc, etc, etc. E a origem da maioria dessas subdimensões não é material. Porém, cada uma dessas subdimensões elabora dinamicamente seu próprio campo de referência, sua própria lógica e suas próprias regras, suficientes para evoluir como espaço existencial. E é esta a dinâmica estrutural da sociedade contemporânea, hipertecnificada, mecanizada e cosificada, o que inevitavelmente provoca uma realidade de esquizofrenia social. Falemos um pouco agora sobre a educação tradicional formal. O principal problema social da educação hoje está em que não prepara as crianças para desenvolver a capacidade de lidar com as múltiplas dimensões e subdimensões da vida. E este é um dos problemas epistemológicos
da educação contemporânea, uma educação que começou a querer mudar desesperadamente para algum lugar, porque a sua diretriz secular não funciona mais. E todo o mundo já percebe isso. O paradigma da educação tradicional formal tem enormes buracos, verdadeiros buracos humanos. Uma criança impossibilitada de desenvolver sua capacidade de pensar e de vivenciar as múltiplas dimensões da vida fica igualmente impossibilitada de aproveitar seu potencial intelectual e de aprender saberes diversos e complexos. A consciência social não é apenas um discurso. Ela requer de um certo domínio mental da dimensão social da vida, algo que está para além da identidade do indivíduo e da sua realidade familiar. Além dos valores culturais e das informações, as crianças precisam pensar e vivenciar a dimensão social da vida. Agora, quando a educação não enxerga esta realidade, não prepara a criança para realizar este desenvolvimento e este aprendizado, está ativamente criando obstáculos para que a criança desenvolva tanto sua capacidade intelectual quanto sua capacidade psicológica para lidar com a realidade em seu próprio benefício e não daqueles que convivem com ela. A base cognitiva está aqui, neste nível. Não há conhecimento que possa substituir ou compensar a incapacidade de pensar e vivenciar as múltiplas dimensões da vida. A verdadeira luta de cada cidadão está em integrar todas essas identidades, porque nessa confluência de identidades que determinam o agir, se configura uma energia vital que elimina todos os obstáculos para que a vontade popular objetiva seja lei. Quando falamos de educação emancipadora, estamos também falando desta emancipação social, da conversão da vontade popular objetiva em lei, ou, se preferir, no novo contrato social. Precisamos de uma educação que induza a criança a desenvolver sua capacidade mental como chave fundamental para realizar essa emancipação. Ninguém ganha nada aprendendo o que significa cidadania se continua sendo oprimido da mesma forma. A emancipação se inicia no saber do mundo, mas se realiza na transformação do mundo concreto. Por isso afirmamos, desde a perspectiva da educação emancipadora, que, paradoxalmente, a principal ferramenta para transformar o mundo é o pensamento, porque sem ele não há possibilidade de um agir certo. Mas, repare, muito mais importante do que você pensa é o como você pensa, até onde você pode pensar. É dessa capacidade que estamos falando na educação emancipadora.
Repito, não adianta mudar o currículo e substituir o exercício de formas de pensar com a leitura de informações. A educação emancipadora é mais concreta do que a mudança do paradigma ético. Se trata de ensinar métodos de pensamento e de construção de conhecimento, ou seja, o suporte do pensamento crítico. E ao tratar de desenvolver plenamente a capacidade mental das crianças, isso envolve certamente a dimensão emocional. Entanto, o foco esteja no aspecto superficial dos conteúdos, continuaremos com uma educação que não lhe serve à maioria da população para melhorar suas condições de vida. Convém aclarar que o universo da educação emancipadora vai muito além do desenvolvimento mental, e veremos isso em detalhe num outro capítulo. E para finalizar, além de agradecer a todas e todos pelo interesse e pela participação, quero enviar um saúdo muito especial para as colegas de Porto Alegre. E também para os coletivos feministas, quero dizer que a vossa presença nesse espaço, além de bem-vinda, é essencial, é urgente, ok? O convite está feito. Até a próxima.